Testando o som, ok. Então vamos lá para a nossa próxima partida, né? Continuando aqui de onde nós paramos, atingimos aí o hit 1418, né? Voltamos a subir. Voltamos novamente a subir, né? Então, continuando aqui com partidas de meia hora. Lancei aqui o desafio novamente. 21ª ou é a 22ª partida, se eu não me engano. Acho que é a 22ª. Então agora vamos jogar contra o jogador Gamble, né? Da Indonésia. Aqui vou continuar com E4. Abertura do peão do rei. Então vamos fazer o que está dando certo, né? Abertura do bispo. Bispo C4. Ele está pensando porque ele não é acostumado com esse jogo. Jogamos D3. Praticamente igual ao começo da outra partida, né? Só que aqui ao invés de jogar F4, eu vou jogar a jogada que o computador recomendou naquela hora. Cavalo C3. Né? Que diz que seria o melhor lance, né? É aquele que avançar. Quando ele avançar eu captura, ele me captura. E aqui eu vou jogar aqui. Se ele avançar, o ideal é capturar mesmo ele. Eu vou jogar F4. Depois dessa daí, eu vou tentar fazer a análise dessa partida, né? Então aqui ele tá... Jogou dama B6, né? Dama B6, eu posso capturar. Ele me captura. Quebra o rock dele. Ele joga ali, não. Ele quer fazer o seguinte. Eu já sei o que ele quer fazer aqui. O computador tá dando umas pane doidas aqui. Vamos lá, o que ele quer fazer? Ele quer me capturar, eu capturo ele captura aqui. É isso que ele quer fazer. Simplesmente. Então, para evitar disso aí, eu vou capturar aqui. Para evitar essa beleza. E aqui eu já vou jogar ameaçando aquele peão, né? Ameaçando aquele peão. Veio com o cavalo, já tá ameaçando aqui me dar um mate, né? Com dama F2. Então aqui como é que a gente faz? Posso dar um cheque. Posso fazer o seguinte, ó. Cheque. Aqui é simples. Bem simples. Isso aí já me deu uma vantagem total na partida, né? Já me deu uma vantagem total. Quebramos o rock dele. Se ele capturar o bispo, o cavalo tá caindo também. O cavalo tá caindo porque eu vou dar o cheque aqui com o cavalo G5, né? E aí captura o cavalo dele com a dama. Então é isso, ó. Dou o cheque nele. E agora eu pego o cavalo. Ah, não, cara. Tem esse bispo protegendo aqui. Ah, errei pra caralho agora.
Agora eu errei pra caralho nessa jogada. Puta que pariu. Agora eu me arrombei. Vou manter aqui, né? Caramba, tem aquele bispo ali. Aqui o que que eu vou fazer, ó? Já vou vir com a dama da forma mais agressiva possível, né? Pra tentar remediar a situação. Vamos lá. Que doideira foi essa que eu fiz. Que doideira, cara. O que que eu faço? Cara, tô lascado agora. Aqui eu vou fazer o seguinte, vou jogar essa dama aqui, ameaçando dar outro cheque nele. Nem tudo está perdido, mas eu só preciso não errar mais, né? Que merda de lance foi esse que eu fiz? Eu fiz todos esses lances aqui sem ver que o cavalo estava sendo segurado pelo bispo, né? Ridiculamente. Ridiculamente. Esperança que o jogador da Indonésia erre alguns lances aí pra que eu consiga me recuperar, né? Tá aí, ele jogou aí. Eu posso jogar esse cavalo aqui, ó. Aliás, eu vou fazer isso, vou jogar esse cavalo aí.
com o objetivo de capturar aqui, dando cheque, recuperar um peãozinho, né? Quebrar um pouco essa proteção. Também tô ameaçando capturar o bispo dele. Ele captura com o rei. É. Claro que ele pode resolver isso facilmente avançando o peão ali. Avança o peão em G. Em G. G6. Avança o peão em G6. Ele resolve o problema. Daí eu jogo o bispo. Jogou com a torre. E agora? Agora eu posso jogar até essa torre aqui, ó. Ou mexer com o rei. Acho que é o caso mexer com o rei. Ou jogar esse cavalo aqui de novo, ameaçando aquele peão. Ou capturar. Aí ele me captura com o rei. Ou ele me captura. O que eu faço? Captura o bispo. Tá. Se ele captura com a torre, eu capturo o peão. Captura o bispo. Não, não captura o peão. É, se ele captura com a torre, eu capturo com o bispo. Captura o bispo. Se ele captura com o cavalo, eu capturo aqui o peão. Captura o bispo. Se ele captura com o rei, aí tá safo pra ele. Eu jogo a torre aqui. Cravo o cavalo dele. Capturo. O bispo. Pelo menos acabo com um par de bispo dele, né? Aí ele vai decidir se vai capturar com o cavalo. Capturou com o rei. Certo. Capturou com o rei. Cravamos o cavalo agora. Bem aqui. Cravamos o cavalo.
Se o cavalo tá cravado, eu até posso colocar essa dama aqui. Então aí ele jogou com a dama. Tirando daqui, eu vou jogar com o bispo. Bispo indo com tudo, né, pra cima. Daí se ele tira o cavalo, eu capturo, ele me captura, eu dou um cheque. Ele quer me obrigar a fazer as trocas. Eu jogo aqui. Capturo dando cheque. Tenho que capturar. Não tenho o que fazer, tenho que capturar. Aqui ele tá decidindo agora, né? Se ele vai capturar com a torre, ou com o peão ou com o cavalo. Se ele capturar com o peão, vai ameaçar minha dama. Vou colocar minha dama aqui. Ele pode até capturar meu peão aqui, eu capturo dando cheque, né? Daí ele vai ter que mexer com o rei. Se ele capturar com o cavalo, que eu acho que é o melhor lance, o cavalo vai continuar cravado. O cavalo vai continuar cravado. E eu posso fazer esse avanço aqui, ó. Aí ele capturou. Beleza, eu posso jogar aqui, né? Joga aqui, se ele me captura, eu capturo dando cheque. Vou fazer isso. Eu tenho torre e a dama aqui, botando pressão, né, nessa casa. Se ele capturar aqui, captura dando cheque. Uhum. Beleza. O que é que a gente faz agora?
Aqui eu posso fazer o rock maior ainda. É o que eu vou fazer. Já liguei minhas duas torres. Aí ele mexe com o rei. E aqui a gente vai de... Deixa eu ver. O que a gente faz? Ele mexeu com o rei justamente que ele quer capturar aqui, esse peão. Que é o seguinte, ó. Essa torrezinha aqui. Beleza, torre F1 agora. Acho que é o lance mais forte. Torre F1. Como que ele vai proteger? Vai botar a dama D6. Quando ele botar a dama D6, torre captura. A torre dele captura. Aí depois a minha torre captura, a dama dele captura, a minha dama captura. Ele sai ganhando. A não ser que eu faça uma jogada mais imprevisível pra ele. Se eu jogar D4. D4. Ele me captura, eu capturo com a torre. E com ataque total ali. Vamos lá, então aqui a gente continua colocando pressão. Torre F1. Torre F1 e continuamos na pressão. Veio com cavalo. Beleza. Ele veio com o cavalo. Eu posso jogar... Eu posso jogar esse cavalo aqui. Pra depois jogar aqui, pra depois jogar ali.
Veio com a dama agora. Essa dama ameaça aquele peão que eu vou proteger. E a ideia é ir com tudo com o cavalo, né? Cavalo G3, cavalo F5. Ok, então aqui a gente vai. Cavalo G3. Se ele jogar essa torre aqui, eu posso dar um cheque. Se ele me captura. Antes disso, cavalo G3. Eu vou jogar cavalo G3. Ele vai jogar a torre aqui dando cheque. Ou dando cheque não, ameaçando minha dama. Aí o que eu faço? Dou um cheque ali. Certo. Aí ele mexe o rei. Ele mexe o rei. Pra onde? O problema tá sendo esse peão. Vamos lá, joga aqui. Ele joga aqui. Daí eu dou um cheque. Ele me captura. Eu não posso capturar ele, que eu perdo a dama. Ou eu dou um cheque. Aí ele vai ter que mexer o rei. Se ele mexer pra cá, eu dou um cheque com a torre. Ele me captura. Não dá certo. Vou ter que jogar aqui ainda. Mais um lance de atraso aí. H3. Jogador da Indonésia. Eu dei a vantagem pra ele naquele começo ali, que eu não vi aquele bispo, como eu falei, né? Então vou jogar só mais essa mesmo hoje. Porra, cheguei a 1418 com a precisão de 92% e agora cometi essa gafe aí, horrível. Então a ideia aqui é jogar cavalo G3 para depois ir com os cheques, né? A ideia é essa daí. Nessa faixa de rating dele ainda é muito fácil cometer alguns erros grosseiros, né? Eu cometo erros grosseiros na minha faixa de rating. Então aqui, ó, já vou começar a jogar o cavalo aqui. E a gente vai tentar ir com ataque total aí pra cima dele. A questão é jogar cavalo H5 ou cavalo F5. Cavalo H5, acho que é melhor.
Aqui eu dou um cheque com o cavalo. Ele vai ser obrigado a movimentar o rei. Ok. Seria melhor, né? Seria. Dou um cheque com o cavalo, ele captura com a torre. Dou um cheque com o cavalo, ele captura, eu capturo. Beleza, é isso que eu vou fazer. Aqui, ó, cheque. Capturou. E agora, captura de peão ou de torre? De torre ele captura meu peão aqui. De peão a gente mantém. É isso aí, captura de peão. O que está compensando um pouco é o tempo. Mas ele já está numa posição muito boa. Beleza, aqui eu vou ter que tirar essa dama de algum modo daqui. Tá. Aqui é o seguinte. Aqui é o seguinte. Vou tentar fazer um lance aqui que talvez ele não enxergue. Que é aqui. Ameaçando aquela torre lá de A8. Torre de A8. Quero avançar esse peão um pouquinho, ó. Pra cutucar essa torre. Tá, aqui eu posso cutucar essa torre. Joga aqui. Né? Ou não? Joga aqui, ele vem com a torre pra cá. E depois joga H4, ele joga torre G3. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Como é que a gente faz? Ou aqui só cutuca um pouco. Pá. Ele vai mexer pra cá, eu avanço mais um pouco. Aí ele captura com a dama, eu dou um cheque. Aí ele vai proteger, não sei como. Daí eu capturo mais um peão. Quebramos a estrutura dele. Ou avanço o peão um pouquinho. Avanço. Tá. É, dá pra fazer isso. Avanço. E depois avanço esse. Aí ele não tem como proteger a torre. É isso mesmo. Avanço esse. Criamos uma estrutura mais forte de peões. E no próximo lance, dependendo do que ele fizer ou deixar de fazer, essa torre tá caindo. Claro, tem uma forma de salvar, né? Que é jogando com o rei aqui. Opa, ele jogou aqui com o peão.
Então aqui eu posso fazer o seguinte: se ele captura com o peão. Tinha essa maneira aí de salvar. De se salvar. Capturo. Vamos ver. Se ele captura meu peão, eu capturo com a torre. Ele me captura com a torre. Eu capturo dando cheque. É um pequeno tempo. Pequeno tempo. Captura, ele me captura com a dama. Daí eu dou um cheque ali. Aqui, ó. Captura, ele me captura com a dama, eu dou um cheque. Ele mexe, eu capturo o peão. Pode ser também. Ou seguramos esse peão aí. Se ele captura de peão, eu capturo de torre e dou um cheque. Certo. Mas e depois? Depois coloca outra torre ali. O que é melhor, cara? Com essa torre ou com essa torre? Com essa torre. Tanto faz, eu acho. Tanto faz, eu acho. Vou com essa. E agora a gente vê o que ele vai fazer. Ok. O que ele vai fazer? Eu posso jogar minha dama aqui. Se ele captura meu peão, com o peão, capturo com o peão. Ele captura com a torre, eu capturo com a torre. Ele me captura. A não ser que a gente faça o seguinte: joga essa dama aqui em F3. Joga a dama em F3. Dama F3. É isso mesmo. Avançou o peãozinho ali. Beleza. O que a gente faz agora? Se eu avançar esse, eu posso fazer o seguinte, ó. Posso jogar aqui agora. Pra quê? Pra depois avançar esse. Aí se ele me captura, eu capturo com a torre, ele captura com a torre, eu capturo com a torre, ele captura com a torre, eu capturo com a dama dando cheque. Né? Ah, ele avançou, cara. Ele avançou. Então agora vou ter que mudar o foco desse jogo.
Onde que eu jogo? Onde que eu jogo? Agora eu tenho que mudar o foco do jogo. Onde que é uma ameaça pra ele? Bem aqui, com essa dama, né? Ameaçando esse peão. Provavelmente ele vai jogar a dama E7, protegendo. Quando ele jogar a dama E7 eu já tenho que ter a jogada pronta. Dama. Dama E6, oferecendo a troca das damas, será? Daí ele me captura, eu capturo. Tem uma jogada com torre. Ah, ele jogou ali. Beleza, beleza, beleza. Vamos ver. Acho que já posso começar a pensar em colocar esse rei pro centro do tabuleiro. O bom é que essa torre e esse cavalo dele estão inativos, né, agora. Tá, aqui é o seguinte. Acho que eu vou jogar rei. Rei D2. Ele vai avançar, eu capturo. Ou ele avança aqui, eu capturo. Tanto faz, ele vai jogar com o cavalo aqui. Com o cavalo, né? Com o cavalo. E aí eu faço o quê? O que eu vou fazer? Vou botar esse rei aqui. É o que temos pra agora. Rei D2. Jogou com o cavalo. Ok. Acho que o rei dele tá bem seguro agora. Que eu possa avançar esse peão. Ou vir com o rei pra cá. Avança o peão. Ele joga a dama ali, não pode. Avança o peão, ele me captura. Eu capturo ele. Tá, essa torre tá muito bem posicionada aí agora. Nosso peão ele me captura, eu capturo ele. Ou simplesmente jogo aqui. Ele não vai trocar a torre por peão. Torre, peão, não vai. Acho que eu vou jogar aqui então. Ele vai jogar com o cavalo aqui. Vai vir pra perto do meu rei agora com esse cavalo, né? Então vamos jogar essa torre em E1.
Qual é a minha ideia? Jogar torre E4. Torre captura, dama captura. Ou peão captura. Caralho. Aqui ele tá oferecendo a troca das damas. Mas eu posso capturar esse peão aqui, ó. Bem aqui. Já foi um erro que ele cometeu. Então falta capturar mais uma peça. Eu tô ameaçando aqui A5, né? E aí compensamos a desvantagem material. Um pouco. Ali. Dama ameaça A5. É o que temos. Esperar ele jogar, né? Pra ver. Se voltar, ele não volta mais. Ele pode jogar pra proteger. Ou torre D5. Ou dama. Dama D8. Se ele jogar torre D5, que é um lance mais complexo. Ah, ele avançou, cara. Ele avançou. Então ele. Qual é a ameaça dele? Capturar aqui, né? A ameaça dele é essa. Eu vou jogar essa torre aqui. Ele não vai capturar aqui com a torre. Se ele capturar com a torre, eu capturo com o peão. Se ele captura com a dama de volta, dando cheque, né? Mas aí eu vou e jogo rei C1. Tem uma ameaça bem aqui, ó. Em E7. Se ele cometeu o erro de capturar com o peão aqui. Torre captura, vamos supor. Peão captura. Peão captura. Cheque. Ou se ele não captura, eu capturo. Ele me captura, eu capturo. E aí compensamos a desvantagem. Jogou com cavalo. Por que que ele jogou com cavalo? Por que que ele jogou com cavalo, cara? Eu capturo. Ah, e ele captura minha dama. Real, 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 real. Ele não é besta. Então aqui, o que que eu vou fazer agora? Vou recuar minha dama. Ele vai jogar o cavalo ali. Ele quer jogar esse cavalo aqui.
pra ameaçar minha torre. Mas aqui é o seguinte, ó. Se ele capturar a minha dama, eu capturo a dama dele também. É isso. É isso, ó. Vamos lá. Ele captura minha dama, eu capturo a dama dele. Captura minha dama, eu capturo a dama dele. Captura meu peão, eu capturo a torre dele. Aí já era esse jogo pra ele. Aí eu já me recuperei praticamente, né? Ma- Materialmente e posicionalmente já tô recuperado. E o tempo dele tá passando. Mas essa partida é o que no meio militar a gente chama de sanhaço. A partida foi sanhaço. Cavalo é 6, foi o lance perdedor. Falta 58 segundos pra ele. Ele não vai se conseguir. Ah, então beleza. É... Aqui, como é que a gente faz? Acho que eu capturo essa torre dele. Calma, rapaz, calma. Que é o seguinte. Posso avançar esse peão, mais uma casa. Posso dar um cheque nele. Dou um cheque. Dou um cheque. Ele vai ter que mexer com o rei. Ou avanço mais uma casa. Avanço mais uma casa. Por que eu ia avançar mais uma casa, cara? Ou dou um cheque. Cheque. Tá. Ele tira o rei. Depois eu capturo o peão. É, melhor. Mais seguro. Aqui eu dou um cheque. Beleza. Ele vai ter que mexer com o rei. Não tem como colocar a dama na frente ou a torre na frente. Senão vai perder, né? Mexeu. Aqui eu capturo o peão. Certo? Capturo.
Se ele me captura, eu capturo. Ele me captura dando cheque. Não, não é louco. Então aqui eu capturo. E o computador está descarregando já. Mas dá tempo. Beleza. E aqui eu faço o seguinte, ó. Capturo. E o jogo acabou pra ele. Aqui ele já tá muito ruim. Mas ainda tá lutando. Aqui eu posso avançar mais uma casa. E aí ele perdendo tempo, né? Mas de qualquer forma o jogo já tava muito ruim pra ele. Então é isso aí. Mais 5 pontos. 1423 agora. Voltamos a subir. 57 minutos de partida. Boa noite, seguidores do canal. Continuando aí a nossa jornada. Hoje, dia 22 de março. Atingimos aí os 1409 pontos, né? Ontem, a última partida do dia, eu acabei empatando com o jogador russo. Tava com 1410. No empate, recuei um pontinho aí, né? Mas aqui eu não vou perder a ideia, né? Que dá. Continuar aqui com partidas de meia hora. Procurar jogar jogadas, né, bem pensadas. Jogador nicaragüense. Eu pensei que fosse argentino. É, nicaragüense. Então continuamos aqui o processo, né? Abertura do peão do rei. Café. Continuamos aqui com a abertura do bispo. Ele jogou cavalo F6. Aqui eu continuo com D3, que é o que diz a teoria. Posso jogar agora F4. E aí deu certinho. Um gambito do rei melhorado, né? Ok. Posso capturar, né, aqui. Sem problema, ele vai vir com o bispo. Ele vai vir com o bispo. Sim, eu capturo, ele vem com o bispo ali. Bispo não veio. Jogou bispo E6, né? Fez outro lance. Tá certo, eu não sei se é o caso capturar ou cagar, né? Deixar ele capturar meu bispo. Aqui ele tá oferecendo, eu vou capturar, né? Não vai fazer... Não vai fazer tanta penalidade assim não, né? Então aqui eu vou desenvolver o cavalo rapidamente. Com o objetivo de já fazer o rock. Eu posso jogar aqui. Certo, agora eu posso fazer o rock. E vou desenvolvendo aqui meu outro cavalo. Foi um início de jogo muito rápido, né? A gente gastou 1 minuto e meio aí desenvolvendo as peças. Agora é hora de tomar cuidado aí com os lances. Acredito que tá pau a pau. Se eu capturar esse cavalo dele... Se bem que ele jogou aqui pra avançar, né? Nesse ponto aí tá até um pouco
complicado de saber o que fazer. Se eu jogo cavalo H4, cavalo H4 ou dama D4, dama D4 para ter o domínio do centro, né? Dama D4. Acho que dá certo. Aí se ele me captura, eu capturo com a dama. Acho que dá certo. Dama D4. Ou se ele não me captura, eu capturo o peão dele. Ele me captura, capturo com a dama. Ele não me captura, eu capturo o peão dele. Né? Então, ele desenvolveu o cavalo dele. Capturo com o peão. Ele me captura com o peão. Ou com o cavalo. Certo, 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 certo. Capturo. Ele captura com o peão, vamos supor. Aí... Tá, aqui eu vou seguir aqui. Capturo com o peão. Tô cutucando aqui o cavalo dele. Ele vai ter que me capturar ou com o peão ou com... O que ele fez? Ah, me deu um cheque com a dama. Me deu um check. Tá, o que eu posso fazer? Pô, não tinha visto esse cheque. O que eu posso fazer, garoto? Botar a dama na frente. Né? Botar a dama na frente. Daí se ele captura aqui meu peão, captura o cavalo dele. É isso aí. Acho que dá certo fazer isso. Se ele troca as damas, né? Também dá certo. Não tinha visto esse cheque. O áudio tá funcionando, será? Áudio funcionando. Tá funcionando? Tá. É isso aí. Ele jogou muito rápido. Ele avançou o peão. Com esse avanço de peão aqui, eu posso fazer o seguinte, um cheque também. Assim eu ganho um pouco de tempo, né? E acredito que ele vai responder. Ah, não respondeu. Aqui agora, ó. Capturo. Perdeu o cavalo. Capturou com o bispo. Já tá com uma peça a menos, então eu posso sair trocando, né? Posso sair trocando já que ele tá com uma peça a menos. Pensando aqui em seriamente cagar pra esse peão de B2. Jogar cavalo D5, ameaça a dama, ele me captura. Daí eu capturo o cavalo, mas ele me captura lá. Então não adianta. Acho que o melhor que é se fazer é proteger esse peão mesmo. Não quero essa dama aí quebrando a minha estrutura de peões, não. Mas aqui o próximo lance já tá pronto, né? Cavalo, cavalo D5. Acho que dá pra fazer isso aí. Cavalo D5. Se ele captura aqui, eu capturo a dama, ele captura minha dama, eu capturo a torre. Ou, ou, vamos fazer o seguinte, cavalo, torre, vamos botar essa torre numa casa mais dominadora. Daí ele já não pode capturar aqui por causa do cavalo, cavalo, torre. Colocar essa torre aqui numa casa mais dominante. Torre D1.
retornou com a dama. Então vamos lá. Aqui eu posso fazer o seguinte. Captura com cavalo, captura a dama. Aqui eu posso fazer o seguinte. Se eu avançar esse peão, não é o caso. Posso ganhar um tempo aqui nessa dama jogando esse cavalo aqui. Ah, por que que eu fiz isso, cara? Ele me captura, eu capturo a dama. Daí ele captura minha dama, eu capturo a torre. Ih, desistiu? Por que que ele desistiu? Não entendi. Você ganhou por desistência. Não entendi por que que ele desistiu. Vamos ver. Tava na vantagem ali, né? Mas vamos fazer aqui uma análise aqui para ver o que que o computador diz. O que que o algoritmo diz, né? Então, eu tive uma precisão de 92, ó, precisão alta. E ele de 82. Então, eu comecei aqui com E4, E5, bispo C4, cavalo F6, D3, todos os lances de livros, né? F4. De qual é a opção melhor do que F4? Cavalo FC3. Vou começar a jogar aí então agora. Captura F4. Capturo com bispo. Veio com bispo E6. Capturei. Me capturou. Cavalo F3. Bispo. Bispo G5. Bispo E7. Roque. Cavalo C3. C6. D4. Cavalo BD7, capturo. Me deu um cheque, disse que é um lance excelente. Aqui disse que é um lance bom. E aqui é um agafe. O que foi que eu fiz? E aqui é um agafe. Lance ótimo. Tá. Disse que é o melhor lance, era ter capturado esse cavalo mesmo. O melhor lance é ter capturado esse bispo mesmo. Ele me capturou. Jogou com a torre, joguei com a torre. E aqui disse que é o melhor lance era esse, né? Posso mostrar lances. Doideira. Bem aqui. Iria jogar dama C6. Bem aqui. Cavalo de B. Cavalo B5. Ameaçando a dama. Aí ele ia tirar a dama. Aí eu ia capturar o peão. Daí ele ia tentar expulsar minha dama. Eu ia voltar. Ele ia me capturar. Eu ia capturar com o cavalo. Capturava com a dama. Pois é. Tá bem. Ia terminar com uma peça a mais, né? De qualquer forma. Enfim, então aqui é a primeira partida. Vamos pra próxima, né?